Boa noite. Quero trazer aqui uma palavra que ela se encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12. Vou falar especificamente da igreja de Pérgamo, que no cenário de hoje que a gente tá vivendo, no século 21, nós podemos trazer essa aplicação para os dias de hoje, no que vem acontecendo no cenário dentro da igreja, com as heresias, o que acontece dentro da igreja e os líderes espirituais que são os responsáveis pela igreja do Senhor estão permitindo. Quando eu falo líderes espirituais, eu me refiro aos pastores que estão aceitando, recebendo essas heresias no altar da igreja do Senhor e fecham os olhos. Tá igual o Eli, que tinha os filhos de Eli, Ofni e Finéia, e Eli era o pai. E ele fechava os olhos para as coisas erradas dos filhos. Mas aí a gente vê o que aconteceu com os dois filhos de Eli. Deus tirou a vida deles na linha de frente, de batalha, e Eli caiu da sua cadeira e quebrou o pescoço. Então nada fica em vão, nada fica impune diante dos olhos do Senhor. Então quero trazer essa aplicação aqui da igreja de Pérgamo para a nossa atual realidade de hoje, que fala aqui, ó, a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, permanece fiel a meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antípates, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Então, nesses primeiros versículos aqui, eu quero trazer para a igreja, para a atual igreja, que essa igreja aqui de Pérgamo, mesmo sofrendo perseguição, ela se manteve fiel a Deus. Então isso aqui foi um ponto positivo para essa igreja. Deus deu esse ponto positivo. Mesmo ela na perseguição, ela se manteve fiel a Deus, como eu acabei de falar aqui. Mas Deus também deu um ponto negativo para essa igreja aqui, que eu vou falar agora, nos versículos abaixo, que é o que eu quero aplicar para os dias atuais de hoje, para os pastores de hoje, que estão sendo como Eli, fazendo vista grossa, aceitando heresias em cima do altar do Senhor e não fazem nada. Mas Deus está vendo, como viu aqui e apontou nessa igreja. Então, no versículo 14, eu quero trazer aqui para você o entendimento, que vai falar aqui, ó, no entanto, tenho contra você, olha o que Deus fala da igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra aos israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, como nós podemos ver aqui, quero deixar claro aqui, Deus apontou nessa igreja aqui
Eles faziam vista grossa e se apegavam aos ensinamentos dos nicolaítas, povos idólatras, que praticavam imoralidade sexual, se alimentavam de alimentos sacrificados a ídolos. Então eles se apegavam nessas práticas que Deus apontou como negativa. E hoje não é diferente dentro do altar do Senhor. Nós podemos ver aí igual essa polêmica que está tendo aí desse jovem aí de 14 anos, essas heresias que são faladas em cima do altar do Senhor, mas que muitas das vezes, deixando aqui uma citação, que a culpa maior aí vem mais de quem está por detrás dele, daqueles que aceitam, que colocam um jovem que não tem imaturidade espiritual para estar diante do altar do Senhor, levando a palavra e levando heresia para dentro da igreja. Finalizando aqui essa palavra, eu quero deixar aqui, a igreja, ela deve resistir à doutrina falsa e ao compromisso com o mundo. Então é isso que Deus quer da atual igreja de hoje, que a igreja resista a doutrinas falsas, a heresias, aplicações erradas que trazem para o corpo de Cristo. Não podemos aceitar isso. E muitos fecham os olhos e aceitam. Então, no meu ponto de vista, trazendo aqui dentro dessa mensagem aqui, eu acho que os que estão errando mais são os pastores atuais, porque eles são os líderes da igreja e são coniventes com essas falhas que vêm acontecendo dentro do corpo de Cristo e acham que não vão ser cobrados por Deus. Então, quis trazer aqui dentro do livro de Apocalipse, das igrejas, quando Deus apontou a cada um. Ele elogiou umas e outras ele apontou as suas falhas e seus erros. Então, eu deixo essa palavra aqui para vocês em nome de Jesus.